Uma bomba na campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. O ministro Alexandre de Moraes acaba de proibir o pré-candidato de visitar o pai por 90 dias, na prática, até o primeiro turno das eleições. E isso ocorre justamente no momento em que o senador disputa com Michele o protagonismo da família Bolsonaro. Eu vou te contar o impacto disso na disputa à presidência da República. O que motivou essa reação de Alexandre de Moraes foi uma carta manuscrita de Jair Bolsonaro. No último sábado, Flávio fez uma transmissão ao vivo, uma live, lendo o documento. Na carta, o ex-presidente pede expressamente que seus apoiadores deixem as diferenças de lado para apoiar a pré-candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto. Para o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro usou o direito de visita para burlar as regras da prisão domiciliar, servindo como um intermediário para que o pai se manifestasse politicamente nas redes sociais. Ao conceder a prisão domiciliar no final de março deste ano, Moraes proibiu Bolsonaro de se manifestar pelas redes sociais, seja pela dele próprio ou pela de terceiros. Já para advogados de Bolsonaro, não houve ilegalidade na elaboração de uma carta pelo ex-presidente e na consequente divulgação do documento por Flávio Bolsonaro. E essa não foi a primeira carta escrita por Jair Bolsonaro depois de preso. Em março, eu publiquei com exclusividade, no dia 1º de março, uma carta na qual o ex-presidente pregou união no campo conservador e saiu em defesa de Michele Bolsonaro. O contexto na ocasião era outro. Michele ainda não tinha disparado críticas públicas ao enteado. Outra diferença é que essa carta havia sido escrita no presídio, na Papudinha, no dia 1º de março, antes de Moraes autorizar o regime de prisão domiciliar a Bolsonaro em 24 de março. Quando concedeu o regime domiciliar, Moraes determinou, abre aspas, a proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Agora, Alexandre de Moraes suspende as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai pelo período de 90 dias e também determina que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste em 48 horas sobre o ocorrido, inclusive sobre se Bolsonaro tinha conhecimento de que o filho divulgaria a carta nas redes sociais. E é muito importante a gente falar sobre o contexto em que isso ocorre. Todo mundo sabe que há agora embates públicos, e sobretudo de Michele Bolsonaro, voltados a Flávio Bolsonaro. Ambos disputam o protagonismo da família Bolsonaro após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro chegou a declarar que Alexandre de Moraes era um irmão em Cristo para ela, e essa fala gerou muita polêmica nas redes sociais, porque muitos apoiadores de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, avaliaram que Michele teria sido infeliz com essa declaração, ao passo em que faz duras críticas a Flávio Bolsonaro, diz que Alexandre de Moraes é um irmão em Cristo para ela. E aí o que acontece? Na semana passada, teve a operação da Polícia Federal determinada por Alexandre de Moraes, que foi até a casa de Jair Bolsonaro. A gente relatou aqui no Correio da Manhã essa operação. Cerca de 10 agentes entraram na casa de Jair Bolsonaro em busca de armas, munições, registros de armas que Bolsonaro pudesse estar escondendo na residência dele, onde ele está em prisão domiciliar, no bairro do Jardim Botânico, em Brasília. E essa visita foi vista como mais um capítulo de tensão e tida pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro como uma medida desnecessária por parte de Alexandre de Moraes e que irritou, inclusive, a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, como eu trouxe aqui o relato. Ela estava em casa junto com a filha Laura, filha adolescente de 15 anos, e os agentes da Polícia Federal reviraram, inclusive, o quarto de Laura, a filha adolescente de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, em busca de armas que o ex-presidente pudesse estar escondendo. Portanto, mais um episódio de tensão, agora que Alexandre de Moraes proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Isso impacta, sim, a estratégia de Flávio para as eleições deste ano, porque ele vinha mantendo contato constante com o pai, inclusive sobre candidaturas ao Senado Federal. Bolsonaro escolhia quem vai apoiar ao Senado em diferentes estados da federação e comunicava essa decisão a Flávio Bolsonaro. Cabia a Flávio fazer esses anúncios, como, por exemplo, o anúncio de Hélio Negão para disputar o Senado por Roraima, que foi até uma informação que eu antecipei aqui no Correio da Manhã e que depois foi externada publicamente pelo próprio Flávio Bolsonaro. Então agora, como é que vai ficar? Eles vão ter que se falar por meio de advogados? Vai um advogado de Jair Bolsonaro, visita
Jair Bolsonaro depois se comunica com Flávio, ou seja, essa comunicação vai ficar muito mais restrita, muito mais difícil essa comunicação entre pai e filho, né? E esse período de 90 dias é outro ponto que chama atenção, porque Moraes determina justamente o prazo das eleições do primeiro turno ali, né? Porque 90 dias, as eleições são no primeiro domingo de outubro, ou seja, a gente está em julho, agosto, setembro, outubro, portanto, vai ser bem ali coincidir com o período do primeiro turno e só depois disso Flávio Bolsonaro poderá voltar a visitar o pai. É claro, né, eu já tenho as informações de bastidor de que os advogados de Flávio Bolsonaro vão recorrer dessa decisão, vão argumentar que não houve nenhum descumprimento das determinações e vão solicitar que não haja essa proibição, que Flávio Bolsonaro possa voltar a visitar o pai. Inclusive, Flávio Bolsonaro visitava Jair Bolsonaro não na condição de filho, mas por ser advogado. Flávio Bolsonaro se tornou o advogado do próprio pai para facilitar justamente a questão das visitas, tendo em vista que um advogado pode visitar o cliente com bem mais facilidade, até mesmo do que familiares. Portanto, essa proibição de comunicação agora entre Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro afeta bastante a campanha do senador à presidência da República, justamente em um momento em que Flávio busca reagrupar o segmento conservador em busca dessa unificação, dessa unidade, para ele ser o candidato da direita. A gente lembra que diferentes pesquisas de intenção de voto apontam que Flávio Bolsonaro é o principal adversário do presidente Lula, do PT, que buscará a reeleição, mas tem também outros candidatos da terceira via colocados, né? Por exemplo, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos. Então, Flávio busca reagrupar o campo conservador em torno da candidatura dele e Michele Bolsonaro fez ali, muito amiga de Flávio Bolsonaro, não fez contribuições no sentido de colaborar com essa unificação, pelo contrário, saiu disparando críticas a Flávio Bolsonaro e aí gerou aí muitos atritos no campo conservador. Em meio a essa discussão de Flávio Bolsonaro com Michele Bolsonaro, vem essa decisão agora de Alexandre de Moraes, que afasta Flávio Bolsonaro de se comunicar com o pai, Jair Bolsonaro. A gente lembra que a coluna antecipou também, em primeira mão, no final do ano passado, que Jair Bolsonaro havia escolhido Flávio para ser o candidato oficial da família à presidência da República. Informações de bastidor de que Michele Bolsonaro não gostou da decisão do marido. Ela era mais entusiasta de uma candidatura, seja de Tarcísio de Freitas ou dela mesma à presidência, de acordo com pessoas próximas à ex-primeira-dama, e que Flávio não seria o candidato ideal na visão de Michele. Portanto, em meio a toda essa questão, em meio ao afago de Michele também a Alexandre de Moraes, dizendo que ele é um irmão em Cristo, em meio às críticas de Michele a Flávio Bolsonaro, o fato é que agora há essa determinação do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de Alexandre de Moraes, justamente aí proibindo Flávio de falar com o pai pelos próximos 90 dias. Coincidentemente, o período da eleição, o período do primeiro turno das eleições deste ano. Eu queria saber a sua opinião. Tendo em vista o episódio da carta, na sua opinião, houve descumprimento das regras impostas por Alexandre de Moraes para a prisão domiciliar ou não houve descumprimento e a decisão é um exagero? Diferentes interpretações já estão acontecendo e eu quero saber a sua também. Deixe aqui nos comentários. Um forte abraço. Se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece na política brasileira. Forte abraço. Tchau, tchau.